Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. A vida é feita de dias de sol e também dias de tempestade. E quando o vento sopra mais forte, é aí que a fé é colocada à prova e a esperança se torna abrigo. No Tricotar de hoje, nós vamos falar sobre dor, fé, esperança e transformação. Nosso convidado é Denis Rodrigues, autor do livro Através da Tempestade, uma obra que fala sobre a dor como instrumento de cura e sobre a fé como combustível de recomeços. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje vai ser um programa bem profundo, eu tenho certeza que você em casa também vai entrar junto com a gente nesse bate-papo, mas antes, deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas de hoje. Tainara Moraes, seja bem-vinda. Obrigada, Van, obrigada meninas, eu gosto, hein, de temas Eu tinha certeza que esse programa você... Eu gosto. Tinha que estar. Não gosto de nada raso, então vamos profundo. Tá aqui com a gente hoje também Juliane Cavalini, a nossa educadora de tecnologia e que recentemente lançou um livro, né, Ju, também? Exatamente. Bom, primeiramente, muito bom estar com vocês novamente. O tema é inspirador e eu acho que a gente vai realmente chegar em lugares desconhecidos. Eu nunca chorei em programa, hein? Espero que não seja nesse, hein? Bom, eu acho que tudo tem uma primeira vez, né? Sobre o livro, eu acho que a gente vai poder falar muito ainda hoje, se Deus quiser. Seja bem-vinda. Obrigada. Para fechar o meu time de tricoteiras hoje, Thaís Campreger, nossa cirurgiã dentista. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui. O nosso convidado de hoje, eu tenho a honra de receber esse convidado aqui, porque a história dele é uma história que me toca muito. Os textos dele me tocaram pela internet. Então, quero chamar para vir para cá Denis Rodrigues, que é escritor, diretor e está nos dando a honra com a presença dele aqui hoje. Seja bem-vindo. Tudo bem? Pode sentar. O Denis, além de escritor, ele também é diretor. Ele falou, hoje eu estou num lugar não muito confortável. Protagonizando, né? Exatamente. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. É muito bom. Uma satisfação. É claro que quando a gente está atrás das câmeras, é tudo muito mais confortável. Estou acostumado a falar de diversos assuntos, mas nunca de mim. Mas muito bom estar aqui com vocês. É uma oportunidade muito, muito rica e muito obrigado. Eu vou pedir para você contar um pouquinho da tua trajetória, antes da gente falar sobre o livro do Denis, não só o Denis escritor, mas qual que foi essa construção toda para chegar a quem você é hoje? A gente tem pouquinhos minutos, tá? Tá. Não, na verdade, assim, eu sempre, desde criança, eu tive a minha vida muito voltada para arte. Eu sempre gostei muito de arte, desde estar em casa, assistindo um filme, pintava desde pequeno, desenhava. Sempre gostei de fazer arte, né? Uhum. Nos dois sentidos, em todos os sentidos. Denis é o meu nome. E isso sempre foi algo muito importante para mim. Mas o que sempre fez muito sentido foi a minha conexão com Deus, minha conexão com família. Então a minha construção, eu acho que como homem, ela começou desde adolescente. Quando lá atrás eu já falava assim para Deus, que eu não sei porquê, mas eu falava para Deus comigo mesmo que eu gostaria de ter uma família, que eu gostaria de ter filhos. Esse sempre foi o meu maior sonho, né? E aí eu nasci numa família muito simples. Eu nasci em Minas Gerais, em Campos Gerais. E o meu pai, ele não sei se pode já falar disso, mas enfim, já tá no livro. Mas o meu pai, ele foi um morador de rua. Uma época que ele foi morador de rua. O meu pai, ele sempre me ensinou muito os valores da vida, os valores do caráter, de enxergar as pessoas e não as coisas. Então eu aprendi muitas coisas, sobretudo com meu pai, com a minha mãe. E eu acho que eu me construí, a profissão que a gente leva, eu acho que isso não tem tanta valia para mim, mas eu acho que eu me construí nesse princípio, né?
de enxergar aquilo que as pessoas são, aquilo que eu sou e me fazer presente onde eu estou, sabe? É isso que eu vejo como importante para mim. E aí eu optei pelo segmento artístico, eu me tornei diretor, fiz alguns documentários. O último que eu estava produzindo é um documentário de um evento do Arnold Schwarzenegger aqui no Brasil. Sim. E esse documentário, enfim, ele ainda não desenrolou, mas por questões de direitos autorais, acertos comerciais. Mas aí a gente já tá com 90% do documentário captado. É uma série que, teoricamente, tem que ir pra Netflix. Mas aí eu decidi seguir a minha carreira pro meu coração, que é aquilo que eu realmente amo fazer, que é falar com pessoas, passar a mensagem que eu tenho no meu coração. Basicamente, a minha vida se resume assim. Bem resumidamente. Bem né, resumidamente. E eu falo, Denis, Thaís tá seguindo também, né? Os textos dele tocam de uma forma que às vezes eu mando pra ele e falo, por que você escreveu isso pra mim hoje? Mas eu queria já entrar num tema que eu acho que é bem legal a gente trazer e a gente falar sobre fé. Sim. Eu queria ouvir de vocês, antes do Denis, o que é fé pra vocês? Quem quer começar? Vai, Tainara. Pode ir. Pra mim, fé é acreditar em algo invisível. Então, assim, ela não é ali palpável, né? Não tem como a gente mensurar, colocar em uma palavra, em uma pessoa, mas sim acreditar no que vai se realizar a partir dali. Então, nesse invisível de que você sabe que vai acontecer, você quer muito que isso aconteça e você tem que confiar. Então, assim, eu na minha vida tive que ter fé em inúmeros quesitos, em inúmeras facetas e lugares e tive também que aprender a ouvir o que era fé e o que era só fonte da minha cabeça para tentar entender de fato. Às Porque às vezes né, tem essa confusão ali. Mas para mim é isso, é acreditar naquilo que é invisível, que é impossível, mas que também quando acontece algo você tem certeza e você fala, tá, isso aconteceu por conta da minha fé. Então acho que é isso, no que não é palpável. Sim, e você, Thaís? É acreditar que o impossível vai acontecer, né? Então, eu sempre faço, às vezes, um programa espiritual, ele dura 60 dias, que é um programa de fortalecimento da fé, para você fortalecer aquilo no que você crê, né? No que você acredita. E tem São Tomé falava, eu quero ver para crer, na época que ele era um pouco descrente, né? Que ele estava longe. Eu quero ver para crer, quando na verdade você crê. E depois você vê. Então a fé é quando você realmente acredita, sem ter acontecido, mas você sabe que vai acontecer. Porque para Deus não existe o impossível. Todos aqui acreditam em Deus? Sim, né? Com certeza. Vai, Ju, você. Bom, quando a gente fala em fé, a gente tem que saber que é algo sobrenatural, que vai além da nossa razão, né? Só que a gente também tem que entender que, sendo filhos de Deus, nós temos um poder muito grande dentro de nós. E é justamente quando a gente ativa esse poder que a gente torna algo impossível, que seria impossível de acontecer, acontecendo. E o próprio Jesus, quando veio, ele não assumia o poder da cura. Aliás, ele não assumia a autoria da cura. Ele dizia para as pessoas, foi sua fé que te curou. Então, eu acho que a partir do momento que a gente entende que nós temos esse poder dentro de nós e a partir daí a gente se conecta com algo superior, eu acho que é nesse momento que a gente alavanca ainda mais a nossa capacidade de não só potencializar o poder de Deus que é em nós, como a gente atrair tudo que tem de bom, todas as ferramentas de luz que a gente pode para atingir algo que a nossa razão jamais conseguiria atingir. Então, eu acho que é uma mistura do que a gente tem dentro de nós com algo que a gente ainda não tem a capacidade humana, porque nós somos muito limitados, né, para entender. Será que algum dia a gente vai entender? Bom, a gente tem um modelo a seguir, né? Jesus nos deixou um modelo, né, para seguir. Então, ele nos deixou um mapa, que eu vejo como, né, a religião que eu sigo, que é o Evangelho, mas ele nos deixou o modelo dele, que é baseado no amor, na caridade. Então, eu acho que a gente já tem o caminho. Nós somos seres absolutamente imperfeitos, mas a nosso destino é a perfeição. Que vai demorar? Vai, mas a gente tem que chegar. Pelo menos a gente tem que saber para onde a gente quer ir, né? Sim, eu confesso que chegou uma época na vida que eu achava que eu não tinha fé.
Aí eu comecei a pedir para Deus. Falei, Deus, o que é essa fé que todo mundo tem e eu não tenho? Falei, pô, mas eu já estou conversando com Deus, eu já tenho fé, né? Hoje eu me vejo como uma mulher de pura fé, eu me descrevo dessa maneira. Mas eu queria ouvir de você, Denis. Bom, sacanagem eu ficar falando de todas essas explicações, né? Não, é muito individual, não estão me ajudando. Mas, não, enfim, pra você. Olha, a fé tem todos os sentidos, ao meu ver, assim. Nossa, muito legal a explicação de vocês. A fé, pra mim, ela tem todos os sentidos. A gente deposita fé num amigo, a gente deposita fé no nosso pai. Por exemplo, eu acho que a fé, no melhor sentido explicando, eu gosto de explicar as coisas de uma maneira que eu vivencio, né? Então, eu acho que fé, sabe aquele filho que ele... Não sei se vocês têm filho. Somos então, mães. por exemplo, os meus filhos, eles chegam em casa, eles não existe a possibilidade de eles imaginarem que não vai ter comida. Tá. Eles acreditam na provisão do pai. Eles não sabem se eles vão abrir a geladeira e não vai ter comida. Essa possibilidade para eles não existe. Eles vão e abrem a geladeira no automático. Porque eles sabem que vai ter comida lá. É o crer. A fé é isso. É a provisão. É você acreditar nessa provisão como se a outra possibilidade não existisse. Então o seu filho, ele chega, ele sabe que a roupa está passada. Ele sabe que a comida está na geladeira. Ele sabe que ele vai abrir o chuveiro, a torneira. A água vai estar lá. Porque alguém pagou, mas ele sabe que está lá, ele só faz. Então a fé, ela é tão genuína que ela vem nesse ponto de que a gente age no automático. É o confronto da negativa, só que no piloto automático. Eu não vou me preocupar, eu vou agir no piloto automático, porque aquilo já existe. É a materialização. É quando o chão que está sob os seus pés, ele abre, ele não está lá mais e você continua andando. Eu vejo a fé dessa maneira, assim, sabe? Agora eu não vou ser tão mais, vou começar com você, mas vocês fiquem à vontade para perguntar ou para entrar também. A gente falou de fé, de acreditar no que a gente não vê. É mais fácil a gente ter fé quando a gente está passando por um momento difícil? E aí eu já quero levar um pouquinho para o teu livro, né? Assim, ó. É mais fácil ou a gente procura algo quando a gente está num momento mais difícil? Quando a gente tá... Não sei se eu vou conseguir responder dessa forma, mas... É impossível você... Tem coisas que você não consegue ensinar em teoria. Sim. Então, por exemplo, a gente pode abrir aqui um curso de natação e a gente falar todos os passos desse curso. Uma pessoa não vai saber nadar sem ela ser lançada na água. Não tem como. Né? Verdade. Então, uma espada, para ser bem feita, ela vai ter que passar pelas batidas do martelo e ela vai ter que passar pelo fogo, né? Para ela realmente ser uma espada. Um escudo, para ele ganhar aquele formato, é uma chapa de aço, de qualquer metal que seja. Ele vai ter que passar pelas batidas do martelo, ele vai ter que passar pelo fogo para se tornar um escudo. Então... Eu vejo nesse sentido. Eu acho que tudo isso se entrelaça muito. Fé, esperança, dor. Mas cada uma tem a sua nuance diferente nesse aspecto. Então, não sei se eu consegui. Eu acho que quando a gente está num momento difícil, a gente sempre vai procurar alguma coisa a mais. Pelo menos para mim sempre foi assim. E aí, acho que a fé vem nesse momento também. Quando você não tem mais esperança de nada... Porque a fé, ela consegue te sustentar. Tem aquele Ela filme que o Morgan Freeman, ele é Deus. E aí, acho que é o do Noé, acho que é o segundo. Ela pede para Deus que ela gostaria de amar mais. E ele dá oportunidades pra gente. Eu acho que as lutas, elas são oportunidades. Não tem como você exercer a fé... sem que você tenha a oportunidade. Isso. Entendeu? Acho porque que a fé, agora. ela é muito próxima do milagre. A fé, na verdade, ela é aquela sustentação quando a estatística não funciona, não consola. A fé é o sustento quando a estatística e o dado não consola. Então, por exemplo, você está lá
no leito do hospital, os dados, as estatísticas apontam que não tem mais jeito. E aí você trabalha com a fé, porque é onde você pode se apegar, né? Porque a ciência ela tem um limite, elas não são opostas, a fé e a ciência, mas elas estão ali juntas, caminhando, eu acho que na mesma direção. É verdade. Para você, Thay. Eu acho que quando, né, você tem um momento difícil, eu acho que a única coisa que se sobra é ter fé, né? Porque até isso em relação à saúde, a gente vê milhares de milagres acontecendo, onde médicos falaram, não tem como, né? Se ter uma cura, acontecer alguma coisa e tem uma cura e acontece alguma coisa, e aí que entra o embate da espiritualidade com a ciência, né? Então, como não ter fé quando você vê a ciência e a espiritualidade e o que acontece no meio do caminho? E isso do meio do caminho eu acho importante, porque a pessoa fala, eu quero, por exemplo, ganhar uma corrida, e a corrida seja da vida, falando, ou a corrida de uma maratona. E aí Deus vai te dar um par de tênis. Ele não vai te dar a medalha, entendeu? Ele não vai te dar a medalha. Você vai ter que percorrer esse caminho e essa corrida e esses trajetos para que você consiga chegar no pódio e aí sim pegar essa medalha. E eu acredito muito que isso é fé. Você acreditar que você quer chegar no pódio, você quer a medalha, só que você vai ter fé com o seu tênis calçado e você vai ter que lutar dia a dia para isso. Então eu acredito que é muito por esse caminho, sabe? Que se vai. E aí quando você tá num momento difícil, não tem outra escolha. Quando fala de doença, então, que você tem um familiar no leito da morte, por exemplo, você entrega, você fala, não tem o que fazer. O dinheiro já não compra mais a saúde, o que você poderia fazer de médicos renomados já não salva a pessoa que está ali, então é só a ciência fé. já colocou um limite, além já foi é até o que a tua fé vai te colocar. E a fé que a própria pessoa que está passando deposita nisso também, né? Porque até tem pessoas que usam vários pulseirinha, que acredita nisso, que acredita naquilo. Nada mais não é a pulseira fazendo aquilo por você, e sim a fé que você deposita naquilo, né? A meia da sorte, não existe meia da sorte. Existe a intenção que você coloca naquela meia e o que você faz quando você tá com aquela meia. Então, acho que é muito por esse caminho. Vamos falar de tempestades? Pelo título do livro, né? Como é que foi a escolha desse título? E fala pra gente um pouquinho o que você conta nesse livro. É o teu primeiro livro? É o meu primeiro. Na verdade, é muito doido isso, né? Eu comecei a escrevê-lo em finalzinho de dezembro, início de janeiro desse ano. E aí, lá para maio, eu já tinha umas 150 páginas escritas. Aí eu falei, não tem nada a ver isso aqui. Eu rasguei tudo e joguei fora. Sério? E comecei do zero. Aí esse livro, ele chegou a 480 páginas. E aí eu falei, nossa, foi muito fundo. Vamos tirar agora umas coisas, senão ninguém vai querer ler. E aí fui tirando. Só que eu acabei escrevendo um outro livro em paralelo, enquanto eu estava escrevendo esse, né? Que ele fala da relação intencional com Deus. Mas o título desse livro, esse livro ele foi feito, ele foi escrito com muitas lágrimas, assim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa considerada muito forte para muitas pessoas. Principalmente da minha família, os meus amigos. Eu sempre fui aquele amigo que sempre tinha um bom conselho, sempre ajudava. E quem é forte nunca sofre, né, Denis? Não. Nunca, né? Quem cuida de quem cuida, né? É verdade. E aí a gente acaba... Eu acho... o livro já estava pronto, inclusive essa semana. Eu falei, não, eu preciso escrever isso. A dor que o sorriso esconde. Que é um trecho que tem um pequeno bloco no capítulo final, que é aquela dor de tanta gente que está ajudando o outro, só que a gente sabe que aquela pessoa é forte, e eu acho que essa é uma das piores dores, porque só realmente quem consegue ajudar o outro de modo genuíno é porque ele já passou por uma dor muito profunda, e essa pessoa, uma outra opinião que eu tenho é que ninguém vence a dor. Você não tem como, a dor ela vai caminhar contigo para sempre, né? E as pessoas aprendem com a dor. Ela se transforma. A dor vai transformando e as pessoas vão aprendendo. E numa dessas das nossas conversas, você me falou assim, viva um dia de cada vez. Hoje eu não tive essa dor, hoje eu não senti essa dor. E aí eu acordo todos os dias assim, hoje não. Exatamente, porque nós não temos
80 anos, 75 anos. Nós nascemos em um dia, nós vamos morrer em um dia, nós nos casamos em um dia, eu conheci vocês em um dia. Então tudo acontece hoje. E esse nome, Através da Tempestade, ele surgiu assim. Ele surgiu, não tem nada especial, mas são as tuas tempestades que te levaram a escrever? Eu comecei a pensar, exatamente, eu comecei a pensar que a tempestade, a gente olha ela assim de uma maneira muito categórica, como algo difícil de ser atravessado, mas a gente esquece que a contundência da água, a tempestade por si só, ela não vem só como uma punição ou algo difícil, ela vem também para limpar, né? Ela traz, se você tem uma mesa que está cheia de coisas e ali por baixo desse monte de coisas, desse amontoado, tem outras coisas que revelam outros lugares e outra parte de você, uma tempestade ela vai vir arrancando tudo aquilo e coisas que você nem imaginava vai se revelar. Como, por exemplo, força, né? Caráter, propósito, que você descobre lá no fundo, né? Então, através da tempestade, eu coloquei isso como uma promessa de fé. Eu não vivo os meus melhores dias hoje, acho que ninguém. Se eu olhar à sua volta, os nossos amigos, tá todo mundo... Ninguém tá bem. Tá todo mundo, né? Passando por uma boa tempestade. Né? Exatamente. Mas eu coloquei isso como um propósito para mim, que eu sei que através da tempestade existe um lugar de esperança. Entende? Então, isso eu vivo isso. Eu tentei trazer nesse livro, não uma pessoa que tem muito a ensinar. Não tenho nada a ensinar para ninguém, mas eu tenho muito a compartilhar da minha vida, né? É uma pessoa comum, que fala da sua vida, do modo como enxerga as dores e que, como você me perguntou, o propósito desse livro é organizar a dor, pelo menos entender, do meu ponto de vista, de onde ela surge, né? Eu organizei um pouco a dor. De onde ela surge, quais os efeitos, o que a gente pode fazer, tanto na questão da neurociência, quanto na questão espiritual e do meu ponto de vista prático, da minha vivência, né? Então, esse livro ele vai organizar a dor dentro desse aspecto. Você utilizou a sua dor como ferramenta de ajuda. Sim. E você só consegue ajudar a partir do lugar que você já esteve. Sim. Então, isso é como se fosse um propósito. Sim. Então, pelo que você está dizendo, o livro tem muita coisa para oferecer. Tem. E pode ajudar muita gente. Segura um pouquinho. A gente vai para um break rapidinho e a gente já volta para continuar aqui, ó, imersos nesse assunto. Segura, a gente já volta. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Estamos de volta com Tricotar, hoje recebendo o Denis, escritor, que aliás, deixa eu já mostrar aqui. Denis, peraí. Esse aqui é o original. É original. Olha, gente, que honra. Através da Tempestade. Aqui? Lá. Ok.
Eu tô recebendo aqui em primeira mão, então, ó, um original que ainda não foi publicado, né, Denis? Não A gente foi ainda não publicado. tem a data para falar aqui, mas Não está corrigido, não tem não está problema. diagramado, tá? Original, como veio ao mundo. Mas é o conteúdo, né? Exatamente. De fato aqui, Exatamente. gente. Essa é Que a terceira honra. pessoa a receber isso em mãos. Obrigada de verdade, porque eu falei pra vocês, a gente se conheceu na internet e Sim. me tocou de tantas maneiras o teu texto. E aí, quando você fala de organizar a dor, eu acho que muita gente precisa disso, né? Sim. Acho que isso aqui vai ser muito importante para muita gente. Obrigada, muito feliz. Imagina, eu que agradeço. Vamos então falar de dor, gente. Ó, a dor não é o ponto final. Como transformar dor em força, fé em combustível e perda em propósito. Eita, tem muito sentimento aqui, hein, Denis? Tem. Muita lágrima. Vamos falar sobre dor, então? O que você pode falar dentro do livro sobre essa dor, sobre essa organização da dor? Bom, a partir das minhas experiências, eu comecei a observar de que forma que eu estava sofrendo as diversas nuances e circunstâncias da vida. Então, eu pensava... Porque a gente sempre quer arranjar um culpado, né? Para aquilo que a gente está passando. Eu tô passando isso por causa disso. Enfim. Eu pensava, será que isso é uma questão espiritual? Será que isso é uma questão... Será que eu fiz algo e tô pagando pelo que eu fiz? E comecei a entender que, de certo modo, a dor ela tem algumas origens. Eu pensei, eu preciso entender, porque quando a gente entende, a gente consegue reagir melhor. Por mais que a gente não consiga vencer a dor, a gente consegue interagir também melhor na nossa vida, né? Eu acho que o dia seguinte é o dia mais difícil, né? A dor você vivencia ela, mas você sempre vivencia ela com esperança. Por mais que você sofra, que você fala tudo acabou, a nossa humanidade, a adaptação de ser humano que a gente tem, a gente sempre espera que algo bom ou melhor vá acontecer, né? E quando a gente fala de esperança, esperança no hebraico significa corda. Então, corda que liga o presente ao futuro que você deseja e espera, né? Então, a sua esperança é do tamanho da corda que você imaginar. Até onde a sua corda alcança, né? Só que quando a gente está falando de dor, é muito difícil a gente usar a nossa criatividade. Porque parece que a gente tem um bloqueio e a gente fica fadado a repetir as coisas, né? Freud tinha um conceito de que o ser humano ou ele repara ou ele repete. Ele repara trazendo para ele, falando em outras palavras, como se fosse uma repulsa pelo trauma. Então, se ele tem um pai que... e isso traumatizou ele, no caso, na infância, ele não pôde ter, ele não tinha condições financeiras, então isso se tornou um trauma, é capaz dessa pessoa, desse indivíduo, quando se tornar adulto, ele ter uma repulsa por isso e ficar obcecado pela riqueza. Ele quer ser avesso àquilo que ele viveu. Ou então ele vai repetir os padrões, e aí você fala, nossa, por que eu tô sempre encontrando o mesmo cara, o mesmo tipo de homem, o mesmo tipo de pessoa, entrando no mesmo tipo de situação? Porque ou a gente repara, causando repulsa, ou a gente repete. Só que a gente repete o nosso subconsciente tentando dar um novo desfecho. A gente acredita que dessa vez vai ser diferente. Que pode transformar. Invisíveis, né? Agora mexeu tudo aqui. Exatamente. Então, esses padrões são padrões de resposta da dor, mas eles não são a origem, eles são a resposta, né? Eles são ali a consequência da dor. Então eu pensei, como é que a dor entra na nossa vida? Então eu entendi que ela vem de 4 caminhos. Ela vem das circunstâncias naturais da vida, então os terremotos, as grandes catástrofes, as doenças, o envelhecimento, são as circunstâncias naturais. A gente sofre, a gente sente dor porque é natural. Né? A gente nasceu com dor, a gente vai morrer com dor. Sempre vai ter dor. Isso é natural. A gente sente dor através
da lei da semeadura, que é o que eu chamei da lei da semeadura, que é o que você planta, você vai colher. Então, essa é uma outra porta. Então, tem a porta das circunstâncias naturais, a lei da semeadura, tem as circunstâncias espirituais, que são as suas dores, os seus traumas, você com a sua alma, com o seu espírito, com o seu intelecto, né? E também com Deus. E dentro disso, a gente tem a questão de quando você está ali falando, puxa, tem várias nuances de Deus. Então, se a gente for levar para o lado da fé, a gente vai levar para o lado da nossa alma e para o lado... Se a gente acredita em Deus, tem que ter um inimigo. São as provações divinas que a gente também vai acabar sofrendo. Então, eu organizo a dor dessa forma, que ela surge dessas portas, entendeu? Então, o livro, ele organiza nesse sentido para que você consiga entender de onde está vindo a minha dor, né? Será que eu fiz algo? E a última, que é a maldade humana, né? Que realmente difícil a gente fugir, né? Todos nós, eu acredito que todos nós causamos dor em alguém. Ninguém é só vítima por completo. Todos nós perpetramos dor e também sofremos com ela. Então, essas 4 portas, eu passei muito tempo pensando, eu duvido que alguém vai descobrir alguma outra origem que não seja dessas 4 portas da dor. E uma questão tipo das fatalidades, ela entraria em que porta? Então, uma fatalidade pode ser oriunda de uma circunstância natural, um desastre, ou do envelhecimento. Só que uma fatalidade, que muitas vezes a gente fala, a pessoa não é mais AVC, agora é AVE, né? Acidente vascular do encéfalo. Uma pessoa teve um AVC mais conhecido, ou então ela teve um ataque cardíaco. O que aconteceu? Acidente, exatamente. Uma fatalidade nesse sentido. Só que essa fatalidade, houve alguma imprudência? Antes. Alguém saiu bêbado? Aí vai entrando na questão do homem. Exatamente. E aí abre outras portas. Se ele sabia que não podia beber, e ele compactua com isso, ele sai no trânsito, então isso é maldade pura. Ele sabe que isso vai trazer risco a outra vida. Responsabilidade, né? Exato. Entende? Organizar a dor. Você trouxe pra gente uma forma de realmente trazer para a consciência, para a gente conseguir aliviar aquilo que está nos maltratando. Eu acho que a dor realmente ela é importante para a gente evoluir, que a gente vai se lapidando, mas a gente vai aprendendo a conviver com ela. Só que a partir do momento que a gente consegue olhar para ela sem aquela autopunição ou aquela autopiedade e falar, puxa vida, essa dor está vindo por qual pilar? Fica mais fácil da gente aceitar, porque ela é inevitável, a gente tem que passar por isso, né? Para a nossa evolução. Eu não sei se mais fácil, mas talvez mais leve. Mais leve, talvez. Isso, mais leve. Não sei se mais fácil. Isso já foi tema aqui do programa. Mais claro, a gente já falou sobre dor aqui e eu não concordo. Eu falei, tem dores que nunca vão passar. Essa é a minha opinião. Não, mas E nós discordamos aqui, tá? No dia, não lembro quem estava presente, eu falei, tem dor que nunca vai passar. Ela muda, ela se transforma. Mas eu não acho que ela passa, ela muda. É igual amor, é igual relacionamento. Eles se transformam. Tem dores e dores, e aí foi a pauta justamente que a gente entrou, porque tem dores que vão passar e vão ser ressignificadas. E tem dores que vão dar ali para sempre. Eu tenho uma dor particular de ter crescido sem um pai, por exemplo. Isso nada repara. Nada. Você pode colocar qualquer outra pessoa na minha vida, é uma dor irreparável. Eu sempre vou ter essa dor. Mas eu aprendi formas de ressignificar isso. Então, eu não tenho um pai, aí o que eu faço? Quando eu entendo que essa dor machuca, para que lado eu posso ter a consciência, por exemplo, de melhorar? Se eu tivesse um pai, eu não seria a Tainara que eu sou hoje, muitos caminhos da minha vida teriam mudado. Então, são essas formas da gente reparar essa dor e não culpar o outro. Eu não culpo ninguém por não ter tido um pai. Eu entendo que essa é a minha história, essa é a minha dor e ponto final, como eu ajo a partir disso. Então, tem dores e dores, né? A dor, ela é relativa. Eu acho que a questão dele falar, da gente saber de onde a dor veio, esse caminho de ressignificação, ele se torna mais linear, digamos assim. Porque vamos supor que você está numa sala e existem 4 portas e você precisa tomar um caminho. Você precisa conhecer a sala. Você precisa saber quais são elas, senão você não vai sair dali. Então, a dor ela é muito importante na nossa vida. A gente tem que agradecer muito pela dor.
E isso parece besteira eu falar isso, mas tem um caso no livro que é uma menina que se chama Olivia. E ela nasceu com a ausência do cromossomo 6. Que é um perigo. Não sentir a dor. Né? E ela não sente dor nenhuma. Então, assim, às vezes a gente fala da dor como algo percebido. Mas a dor, todos nós estamos sentindo alguma dor aqui nesse momento, ainda que você não perceba. Então, assim, como classificar a dor? A dor, ela nunca pode ser analisada e classificada pelos olhos de quem vê, mas só pelos olhos de quem sente. Esse é um princípio, né? E o que acontece? Essa menina, no caso dela, ela foi atropelada e foi arrastada por 10 metros. Ela perdeu toda a pele do quadril e dos pés e saiu caminhando com a mãe. Então, e fora isso, ela não sente a dor da fome, porque a fome é uma dor, é um aviso. Ela não sente a dor do cansaço, ela não sente a dor do sono. Do frio. Então, ela precisa o tempo todo ser cuidada. Porque a gente fala, nossa, como seria bom se a gente não sentisse dor? Negativo. Não seria. Se você... o prazer da saciedade, ele está intrinsecamente ligado com a dor da fome, da sede. Você só vai se saciar por causa de uma dor. Então, o prazer, ele está completamente relacionado com a dor. Entende? A dor é importantíssima pra gente. Mas ela pode ficar mais leve de vez em quando, né? De vez em quando, né? Ser. Já que a gente tá falando de dor, vamos falar agora de esperança? Pra gente tá caminhando pro finalzinho, pra gente sair da dor, que é importante, eu já entendi. Ok, aprendo a lidar com ela todos os dias. Vamos falar sobre esperança. Como ter esperança diante de todas essas tuas tempestades? Você fala sobre isso aqui? Um lugar de esperança? Como a gente ter esperança naquele dia que a gente olha assim, ó, acorda e fala, nossa, não queria estar aqui. Queria estar em outro lugar. Vou deixar você por último agora, tá? Quem quer começar? Gostei. Pode começar. Como ter esperança? Como... Vou falar pra mim, tá? Pra mim é a fé, gente. Aí a gente voltou lá no comecinho do programa. Que eu ia falar. Pra mim é a fé. A esperança também, eu acredito que está muito ligado nisso, que nem você falou, como acordar num dia, mas não, é a fé que vai te mover, te levar a acreditar que vai ser diferente, que alguma coisa pode acontecer. Às vezes, eu sou muito religiosa e eu passei por uma situação onde eu talvez não realizasse o maior sonho da minha vida, que era a maternidade. E conversando com o médico, ele falou, você é uma mulher de tanta fé, por que você está sendo uma mulher de pouca fé agora? E eu falei para Vanessa, a gente se encontrou, que eu acreditei tanto que as coisas aconteceram assim. Parece mágica, né? Minha filha veio quando jamais... E não é que eu imaginei, eu desejava muito, mas as coisas tomaram rumo que tudo aconteceu assim, em 3 meses. Então, ali foi a fé. A esperança é a fé. Pra você, Thay, como ter esperança naquele dia lá que você não quer nem ir pra praia comigo? Primeiramente que quando tem esses momentos, eu gosto muito de me acolher e entender o que tá acontecendo. Então, eu sou a pessoa que eu tô com a dor, eu preciso ficar quietinha, tentar descobrir quais são essas portas que eu tenho que entrar pra dar uma analisada, coisas que eu não fazia antes. Porque eu sempre fui muito autocrítica, então eu quero colocar a data pra dor começar e a data pra dor terminar e não funciona assim. Olha o controle, né? É um que controle maravilha. extremo e eu entendi que não funciona assim. Eu não sou um produto, eu não tenho data de validade, tampouco minha dor, então não existe isso. Mas a esperança, ela é um caminho muito de o que tem que acontecer, vai acontecer. E quando a gente olha pro final, né? A gente tá no final da situação e olha pro começo e a gente vai voltando, a gente vê Tudo que faz sentido. Tem que ser daquele jeito, entendeu? Sim. Se acontecesse um momento que você era pra ir pra direita, foi pra esquerda e tudo ia mudar, você fala, não era isso. Então ter esses momentos em que hoje eu olho pra trás e falo, nossa, mas se isso não tivesse acontecido, isso também não teria acontecido. E ter a fé nas coisas que estão acontecendo hoje, que não saem do meu jeito, que não fazem parte do meu controle, pra eu olhar também e falar, tá vendo? Ó, isso não aconteceu porque isso não aconteceu e isso também não vai acontecer dessa forma.
Então é olhar por esse vetor invisível de só acreditar e acreditar que no final tudo se resolve, tudo se acerta, e se não se acertou, se não se resolveu, porque não é o final ainda, e olhar por esse caminho. Então, Aí eu acho que sempre se resolve, gente. Eu acho que a gente tem que ter caminho, o entendimento, o Gente, entendimento e a aceitação também. E eu sou assim, gosto de ter o olhar poliana, né, do copo mais cheio. Então, o meu copo sempre vai estar mais cheio do que É verdade. vazio. E a muito gente bom. tá sempre junto, né? Assim, de Sim. pessoas que olham pra isso Sim, também, que isso né? também é Então super faz total importante, diferença, nesse né? ambiente. Você, Ju, Não, a fé, esperança. a fé é a mãe da esperança. É verdade. Então, a partir do momento que a gente Tem que tem uma fé ativa, uma fé vibrante, a gente pode acreditar que aquilo que a gente almeja vai acontecer. Às vezes não do jeito que a gente gostaria, mas é do jeito que a gente precisa naquele momento e no tempo que tem que ser. E as provas fazem parte da nossa evolução. E você tocou hoje num ponto muito sensível, porque as pessoas não querem sofrer e a gente está vivendo hoje num momento em que as pessoas elas vendem felicidade e todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser lindo, todo mundo tem que ser dia, 24 saudável horas. e não existe, mas não tem. Nós somos seres humanos, nós temos a nossa escuridão e a gente precisa entrar nessa escuridão para evoluir. E é isso que as pessoas precisam entender. Só que quando a gente entra na escuridão, para a gente conseguir sair dela, é a hora que a gente tem que apegar na fé. Só que nesse processo é o momento que a gente evolui, que a gente se lapida, que a gente se torna uma versão melhor daquela que a gente foi. Então, eu acho que isso faz parte da nossa caminhada como seres humanos. Sim. Acho que basicamente seria isso. É que na teoria é tudo tão simples, né? Tudo tão tranquilo. Na prática é um pouquinho diferente, né? Ah, Van, é difícil. É Mas difícil. todos nós vivenciamos isso, E né? quando Não a tem gente como. vivencia e faz uma oração e é atendido de alguma forma, Sim. nem que seja para a gente se reequilibrar, para falar, calma, vai dar certo. Alguma coisa te diz, eu falo, tá valendo a pena. Então, assim, é difícil, mas a gente recebe o amparo quando a gente pede. Pedes e obtereis, não é assim que nos Sim, ensinaram? com Então, acho que é certeza. isso. Denis, e a esperança aí quando a gente tá lá naquela tempestade mais difícil? São três coisas diferentes, né? A fé, geralmente, ela é o depósito que você faz hoje, baseado em alguém, alguma perspectiva ligada ao futuro, e ainda que... ainda não, mas principalmente quando as circunstâncias são totalmente contrárias. A esperança, geralmente, ela está baseada mais em algum resultado, no qual você tem um desejo. Eu gostaria muito de, no Natal, passar o Natal na Disney. Então, eu tenho a esperança que isso vai dar certo. É algo factível, então, esperança. Só que a esperança, ela é difícil. Parece que não, mas a esperança é difícil, porque a esperança, ela exige espera. Esperançar, né? E se tem uma coisa que eu aprendi é que o ser humano, a coisa mais difícil, quando a gente fala de espera, a gente fala de descanso. Teoricamente teria que ser descansar. Hoje em dia eu acredito que uma das coisas mais difíceis de se fazer não é conseguir as coisas, não é ter fé, não é ter esperança. Eu acho que a coisa mais difícil de fazer hoje é descansar. E descansar em Deus, descansar a alma, descansar o corpo, descansar a mente, falar, eu vou desligar. Eu vou descansar. A gente não consegue descansar. Se você for ver, hoje é o objetivo mais complicado que tem é o descanso, porque o mundo ele está suprimindo cada vez mais para que a gente seja forte, para que a gente se comporte como um iPhone, no qual o tempo todo você ouve que você tem que ter uma nova versão e você não sabe de onde você faz esse download, se é da alma. Mas nós não somos dispositivos eletrônicos, né? A questão é que a gente precisa ter a nossa fé, a nossa esperança depositadas nas pessoas certas, não só em Deus. Porque as pessoas estão aqui para nos ajudar. Eu sempre costumo dizer assim, que Deus, a relação de Deus com a gente, ela se materializa através do nosso relacionamento com o outro. Porque o próprio Deus, ele disse, falhei uma mulher, uma adjuntora, para que ele não se sinta só. Como que o Adão poderia se sentir só se ele está com Deus ali? Porque o nosso relacionamento um com o outro é vital. Deus, ele se manifesta através das nossas relações. Sim. Então, o importante é a gente entender que a esperança e a fé, embora elas sejam muito próximas uma da outra, é preciso a gente ter paciência e descansar, né? Paciência, o que é paciência? Todo mundo consegue esperar alguma coisa. Eu consigo esperar, mas eu posso esperar aqui brigando com todo mundo, bravo. Putz, já deu meu horário, esse cara tá falando aqui, eu preciso desligar a câmera, sei lá.
eu posso esperar. Mas quando a gente fala de paciência, de esperança, a gente fala de uma expectativa confiada do bem. A gente fala de esperar com uma boa atitude, entende? Então, paciência é exatamente isso. Esperança é a gente ter aquela espera, mas com boas atitudes, entendeu? Na confiança. É exatamente isso. Então, A gente pode ficar mais 2 programas aqui, em direção? Podemos continuar mais 2 horas? Não! Chegamos ao finalzinho, então, Thay, obrigada pela participação, foi pela um ótimo presença. programa, sempre é. Muito obrigada. Obrigada, Eu que Thaís. Agradeço também, obrigada, viu, por trazer tanta riqueza, né? Obrigada, Ju. Obrigada, Van. Obrigada, Denis, por compartilhar tanta esperança com a gente. Renovar a nossa fé. na verdade, eu que agradeço vocês. É muito bom estar Obrigada, aqui. uma honra ter você Muito bom aqui. ser recebido por você. Vocês são muito, assim, pessoas que têm uma consciência profunda, e é sempre muito bom conversar, porque o assunto, ele não para, né? Sim. E aí um vai puxando o outro, e eu tô muito feliz. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada a você, é uma Obrigado. honra. Vou acompanhar o lançamento, estarei lá no lançamento. Vamos Com falar do certeza. livro. Obrigada por ter trazido, vou ler com o maior carinho do mundo. Obrigada pela presença. Obrigado, bom? obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a vocês de casa. Sabe que toda terça-feira às 7 da noite tem um programa inédito aqui. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.